A relação do preço da ração, do milho e do frango e os impactos sobre a BRF é o que você confere agora no quadro Agroações. E o aumento no preço do grãos, que acabou acarretando elevação nos valores praticados da ração no país, somado a uma séria frustração que se teve de mercado sobre a BRF por conta da impossibilidade sanitária e barreiras que foram levantadas contra o Brasil, mas principalmente contra essa empresa, trouxeram fortes impactos negativos sobre a operação da empresa. Foi o que afirmou o presidente da BRF, Lourival Luz, ao comentar o resultado negativo do trimestre que foi apresentado pela BRF com um prejuízo líquido de 114 milhões de reais, de acordo com o relatório apresentado. Executivos disseram que o preço de ração para os animais continuou a subir no segundo trimestre, elevando ainda mais os custos de produção para essa que é uma importante empresa do setor. Veja o que disse Lourival Luz, presidente da BRF. Desde o terceiro trimestre do ano passado, o preço da ração subiu cerca de 20%. Na verdade, subiu mesmo, mas essa questão do valor da ração, que está diretamente correlacionada com o preço do milho, era algo que, de certo modo, já vinha precificado pela indústria brasileira. O que o Agricultura BR quer dizer com isso? O preço do milho subiria de qualquer maneira em 2018. Esse é um cenário que se vem se desenhando desde dezembro do ano passado e desde o começo desse ano, vem se confirmando mês a mês um preço de milho mais elevado, algo que deve durar pelo menos até a colheita da segunda safra de milho. Isso é se não der sequência por conta de uma safra menor e um clima que não é tão colaborativo como foi na primeira safra do Brasil. Mas o fator aqui é o estudo comparativo do Agricultura BR em relação aos valores da saca de milho no acumulado do ano, comparado com o preço do frango resfriado. Para chegarmos a esses resultados, nós consideramos os números do CPEA para o estado de São Paulo. E nós vamos observar aqui que o milho, nesse período, ele foi elevado em pouco mais de 26%, enquanto que o preço da carne de frango resfriada, o quilo, caiu mais de 17%. Veja conosco, então, estudo do Agricultura BR. O estado considerado é São Paulo, é onde está a base de dados do CPEA. Veja só que o milho ele vem sendo negociado até o fechamento de sexta-feira a R$ 42,43 a saca de 60 quilos. No dia 2 de janeiro, o valor do milho em São Paulo, de acordo com o CPEA, eram de R$ 33,77 a saca. Com isso, uma alta de 26,24%. Já o frango resfriado é um índice comparativo importante. O frango resfriado, na última sexta-feira, vinha sendo negociado a R$ 3,13 o quilo, uma queda de 17,66% quando comparado ao valor de R$ 3,66 por quilo registrado em 2 de janeiro. Portanto, esse cenário que você está vendo no mapa aqui é aquele que mais impacta sobre a indústria de frango no geral, mas principalmente sobre a BRF. A BRF que tem todas as questões de restrição sobre importantes de mercado. O mercado ficou restrito para a BRF, principalmente para a Europa, por conta de condições sanitárias que, de acordo com a fiscalização europeia, não são adequadas e impostas pelo Serviço de Saúde Animal aqui no Brasil, isso no texto da União Europeia. Toda essa situação ela mostra o seguinte: evidentemente que não conseguir exportar, pelo menos por um prazo que deve se encerrar logo, o Brasil deve voltar a exportar carnes de frango para a Europa em condições normais. É claro que isso traz um impacto negativo, mas ele já vinha antes. Esse resultado que nós estamos falando de um trimestre negativo para a BRF, ele é um resultado direto também dessa situação de um valor de milho bem mais elevado do que foi precificado pela BRF, que precificou sim uma alta do milho, mas não tanto quanto acabou acontecendo.
A BRF reportou prejuízo elevado no último trimestre contra a expectativa do setor dos investidores, que era de lucro de 15 milhões de reais. Veja que o prejuízo reportado foi na ordem de 114 milhões de reais. Já em relação ao EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, somou 783 milhões de reais, cerca de 7% abaixo das expectativas dos investidores. Contudo, os últimos 30 dias têm uma melhora para os valores das ações da BRF negociada na Bolsa de São Paulo. Essa alta, ela aparece sobre a sigla negociada BRFS3. Veja só o desempenho dela aqui na Bolsa de São Paulo. Em 11 de abril, tinha o valor de R$ 22,54 a ação. No dia 17, recuava R$ 21,04. No dia 24 de abril, deu pico de preço a R$ 25,85 e voltava a recuar no dia 7 de maio a R$ 24,10. No dia 11, fechou a R$ 23,90. Mesmo com a situação de recuo frente aos dias 24 de abril e 7 de maio, mesmo assim, o acumulado de 30 dias tem elevação para os valores das ações da BRF. Vamos saber agora como é que vêm as ações da BRF